Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo é de número 80, livro de nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, é o nome do livro dela, um livro maravilhoso. Se eu fosse você, comprava esse livro para você estudar. Excelente livro. O tema, a auto-obsessão. E dando sequência aqui, eu acho que nesse vídeo nós vamos terminar esse tema, a auto-obsessão. Então, Sueli, ela continua dizendo assim, e que são tipicamente portadores de auto-obsessão, são cultivadores de moléstias fantasmas. Moléstias fantasmas, olha só para você ver. Nós temos dito, né, nos vídeos anteriores, quantos milhões de pessoas nesse instante não estão enfrentando moléstias fantasmas. Quantos milhões de pessoas no mundo? No mundo todo, não é só o Brasil não, é o mundo. No nível que nós nos encontramos aqui, neste mundo de provas e expiações, quantos milhões? Podemos dizer se praticamente 100% da humanidade. 100%, Luiz? Ora, isso não é desfazendo. Porque é um processo imaginário. São dores fantasmas. São dores da alma. São desequilíbrio da própria alma. Que não há como diagnosticá-las. Os psiquiatras, os neurologistas, os psicólogos, os assistentes sociais, os médicos, os clínicos gerais, eles não têm o que fazer. Não tem. Porque não existe na farmácia, na farmacopeia, não existe um medicamento para você tomar e se ver livre. Inclusive, nós vemos, né, milhões de pessoas na internet oferecendo medicamentos através dos vídeos para ansiedade, para angústia, para melancolia, para depressão. Isso é tudo, são todos métodos paliativos. Nenhum desses medicamentos que são oferecidos na internet cura a depressão, a angústia, a melancolia, a ansiedade. Nenhum. Nós temos que entender que auxilia a pessoa a se fortalecer. Nem o psiquiatra cura a depressão. Nem o medicamento que o psiquiatra receita cura a depressão. O dever do psiquiatra, o dever do médico não é curar o paciente. Deus não enviou os médicos e os psiquiatras aqui na Terra para nos curar, e sim para amenizar um pouco a nossa dor, até que aprendamos a nos curar. Ou melhor, até que aprendamos a autocura. Porque o medicamento que os psiquiatras, os médicos, eles prescrevem, nos acalma, né? Que realmente acalma mesmo as pessoas. E a pessoa se levanta e vai à luta, que se chama transformação interior, transformação moral.
Não existe outro medicamento, gente, que esse. Transformação moral. Mudança de hábito e comportamento. O primeiro medicamento chama-se auxílio do psiquiatra, auxílio do clínico geral. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos nos esclarece: cuidai do corpo e depois do espírito. A doutrina dos espíritos não nos diz: cuida do espírito e depois do corpo. Cuidai do corpo e depois do espírito. Então aí mostra a importância do psiquiatra, do clínico geral, do psicólogo, do assistente social. Mostra a importância desses seres todos. São seres enviados por Deus aqui à Terra para nos auxiliar. Eu não estou dizendo com isso que o remédio que as pessoas divulgam na internet não presta. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que são métodos paliativos, né? Métodos alternativos. Auxilia sim, auxilia, mas a cura não depende desses medicamentos. E sim da própria pessoa. Mas no caso da psiquiatria, Luiz, por exemplo, outros transtornos no organismo, como, por exemplo, uma deficiência no coração, no pulmão, no intestino e tal, e tudo mais. O médico cura, não cura? Também não. Mas eu tinha um problema de coração, eu passei por uma cirurgia, eu passei por um transplante e eu fui curada. Eu fui curado. Mas por que você foi curado? Ou por que você foi curada? Porque primeiro ocorreu a autocura através do mérito, através da fé, que é imperceptível no interior de cada indivíduo, que não tem como ser medido o grau, onde se realiza essa cura perispiritualmente primeiro. Elimina-se primeiramente a chaga da alma, do perispírito, para depois lograr-se êxito aqui no corpo físico. Quantas pessoas que... Olha só para você ver. Quantas pessoas transplantadas que ocorre ali uma rejeição daquele órgão transplantado. Por que a rejeição ali daquele órgão transplantado? A rejeição, ela ocorre pelo fato do não merecimento, que não deixa de ser uma prova, uma expiação ao indivíduo, mas a pessoa se precipitou antes da resignação, da aceitação, antes de todos esses fatores, Por isso, a não aceitação, o não mérito, a não paciência, a não humildade, leva o indivíduo perispiritualmente a não autocura. Então vamos pensar assim, você tem um probleminha no fígado. Aí você pensa assim, 10 anos você se tratando aqui na Terra e você doente, e você não resignado. Você já passou por tudo, que até você já perdeu até a fé em tratamento, em medicamento e em Deus.
Aí você opta por uma cirurgia, um transplante de fígado. É bem sucedido, tudo ali, mas depois vem a rejeição. Por que a rejeição? Porque o fígado, ali na alma, no perispírito, é o anterior, é o deteriorado. É aquele que você possuía antes do transplante. Aquele que você recebeu, ele, vamos dizer assim, ele é rejeitado pelo perispírito, pelo modelador da forma. Porque só é aceito o que o perispírito aceita. Por que que o perispírito aceita? Porque no perispírito não existe mais fatores que rejeita aquele corpo estranho vindo de fora para dentro, onde nós sabemos que toda cura ela se realiza de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, moléstias fantasmas vivem voltados para si mesmos, porque tem pessoas que vivem voltadas para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, em excesso. Porque nós temos que nos preocupar com a nossa saúde, mas não em excesso ao ponto de nos tornarmos nóia, perdão do termo, habitolados. Você entendeu? Então, tem pessoas que são hipocondríacas. Hipocondríacas. O sol está quente, a pessoa pensa assim, eu tenho que ir eu tenho que atravessar a rua. Eu vou usar uma sombrinha, porque do jeito que eu sou, ó, já começa. Se eu pegar um solzinho, um calorzinho no couro cabeludo, na cabeça, pode desencadear uma dor de cabeça em mim. E a pessoa pega uma sombrinha e atravessa a rua. Ela não recebeu sol, na cabeça, vamos dizer assim, por causa da sombrinha. Mas ao atravessar, e assim que ela fecha a sombrinha lá na outra residência, e o calor? Porque a sombrinha não é suficiente. Ela não elimina os raios solar, o calor, o mormaço, a temperatura. E a pessoa fica naquela indisposição, aí a pessoa já pensa assim, começou minha dor de cabeça. É a mente que desencadeou. Porque o calor é natural. Faz parte do processo. Então, ou se descuidando dela. Então, tem pessoas que cuidam demais da saúde em excesso. Tanto é que se você buscar na internet, pessoas que passaram por mais de uma cirurgia de correção, cirurgia plástica. Você sabe do que eu estou dizendo. Tem pessoas que se transformaram de Cinderela em sapo. Nós não podemos dizer nome. Mas antes era uma Cinderela. Uma Cinderela por fora, mas que por dentro trazia a auto-obsessão na alma. Eram obsidiadas, fanáticas, doentes por cirurgias de correções. Correções nos lábios, correções no rosto, correções no corpo.
Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu só não vou entrar no mérito dessas questões assim, mais profunda. Então, muitas pessoas fisicamente se transformaram, deixaram de ser Cinderela e se transformaram em sapo. Ou em outro animal que as pessoas quiserem, né? É desejo de cada um. Só que depois que se transforma em sapo, o corpo, não tem mais como voltar atrás. Porque a pessoa está tão obcecada naquela transformação, naquela melhora, que ele não se dá conta do absurdo que ele ali está cometendo. Porque o processo é imperceptível. E também deixar de cuidar também da saúde. Então nós temos que entender que é o seguinte: cuidar excessivamente da saúde caracteriza suicídio. Descuidar da saúde caracteriza também suicídio. O excesso do cuidado e não cuidar da saúde, tudo caracteriza suicídio. Porque a pessoa se sacrifica, se pune, é a autotortura psicológica, emocional, interna. A pessoa espiritualmente, aquela alma doente que recorre ao bisturi, em vez de recorrer à caridade, à transformação de moral e de caráter, não é? Mas aí muitas pessoas dizem assim, mas é esses casos assim de pessoas doentes pelo bisturi, viu? Por bisturi. Até porque uma correção aqui, outra correção ali, né? Um implante, uma coisa assim, isso é bem-vindo. Porque o importante é mudar o psicológico, o emocional. Então você está satisfeito com a tua narina? Não. Por que existem os cirurgiões plásticos? Eles também foram designados por Deus aqui, pelos engenheiros siderais aqui à Terra, para afinar a ponta do nariz. Olha para você ver o meu, que chapa. Eu costumo dizer que eu e a minha mãe, se você entrar num elevador, estando eu e a minha mãe junto, você morre junto comigo e a minha mãe. Dentro do elevador. Mas por quê? Porque eu e a minha mãe junto, nós respiramos todo o oxigênio ali do elevador. Mata você por asfixia. Falta de ar. Porque é o tamanho do nariz. Isso aqui é egoísmo. Então, se eu me sinto insatisfeito com esse nariz, achatado, entendeu? Eu procuro um especialista. Tá certinho. E vou lá, passo para a correção, afina, tal, 1, 2 vezes. Ótimo. Qualquer outro tipo de correção, 1, 2 vezes. Um transplante, um implante dentário, você entendeu? Enfim, um aumento nas glândulas mamárias, mas pouco também, não aquele excessivo. Enfim, 1, 2, não tem problema nenhuma. Isso faz parte dos desígnios das leis de Deus, cuidar. Porque está tudo na mente. Então, se eu não estou satisfeito com essa narina, eu não estou bem comigo, eu estou desestruturado, psicologicamente e emocionalmente. Então, eu vou e passo por uma cirurgiazinha.
melhora o meu emocional, melhora o meu psicológico. Dali em diante, eu consigo crescer em áreas que antes eu sentia dificuldade, tinha uma grande dificuldade. Agora, se alguém disser para você assim, não passe por essa cirurgia, não passe por aquela, não faça correção disso, vai correção. Essa pessoa está obsidiada. Fuja dessa pessoa. 1, 2, 3, correção, dependendo das regiões do corpo, 3, 4, 5, não tem problema nenhum. Agora, se você percebe que você está amante do bisturi, olha, pelo amor de Deus, porque não existe só amante aqui na Terra, entre homem e mulher, mulher e homem não. Os obsessores fazem com que as pessoas também arrumem outros tipos de amante. Uns são amante pelo gargalo da garrafa, outros são amantes do cachimbinho da paz, não é? Outros são amantes do furto. Olha só para você ver como vai alargando a nossa visão. Mas tem a ver com doença. É lógico que isso é uma doença, é transtorno. Isso é doença fantasma. Outros são amantes do bisturi. 10, 20, 30 cirurgias no nariz, no rosto, nos lábios. Você entendeu? Corta aqui, corta ali, corta aqui, corta ali. Em um ano, a pessoa deixa de ter uma forma de uma sereia e assume uma forma de um sapo. Um sapo. Isso é auto-obsessão. Agora, nós temos que entender que, neste momento, no princípio começa com a auto-obsessão. E no final, quando se transforma em sapo, já é uma obsessão, tanto é uma auto-obsessão amparada e auxiliada e sustentada por obsessores, espíritos, doentes, sofredores, vampiros das trevas. Porque a presença, muito tempo daquele auto-obsessor que somos nós mesmos, abre-se as portas àqueles nossos irmãos também sofredores, iguaizinho a nós mesmos, mediante essas situações. Então eles aproveitam da situação para poder assim nos humilhar, porque a pessoa depois assume certas formas e certas características tão horrendas aqui na Terra que ele não passa-se de um espantalho na boca das pessoas. Nossa, mas você viu como ficou horroroso? Ficou horrorosa? Olha lá, coisa esquisita. Mas aí pergunta para a pessoa fala, nossa, mas eu estou me sentindo tão bem, eu estou linda. Mas você está se sentindo linda com esse nariz ponta fina? Está parecendo uma agulha. Quantas cirurgias você passou recebendo? 19 cirurgias. Mas para que isso tudo? Corrige só uma vez só, 2 vezes só, tá bom demais. Eu estou satisfeito com esse narizão meu aqui, com esse grandão aqui. Estou satisfeito. É isso que eu mereço. Estou satisfeito comigo. Eu sou satisfeito comigo. Sempre fui satisfeito. Sempre estive satisfeito comigo. Por quê? Porque foi o que eu plantei. É o que eu mereço. Por isso, nada melhor que a resignação e a aceitação. Agora, é preciso entender também que aqueles que passam por algumas leves cirurgias foi o que ele plantou no passado também e que trouxe para essa existência a necessidade de umas simples modificações, mudança. Tá certinho. Agora não pode se transformar e se tornar amante do bisturi.
nem do gargalo, e nem do cachimbim da paz. Porque senão a pessoa vai começar a ver Papai Noel em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Né? Ele vê Papai Noel o ano todo. É só pôr o cachimbim da paz na boca, já começa a ver Papai Noel. Né? Então, nós vamos para o próximo vídeo. Não terminou nesse vídeo, mas também fica falando demais, né, Luiz? Mas o assunto aqui, ele nos dá essa margem para poder explicar as doenças fantasmas que rondam o nosso eu, essa ilusão, essa fantasia, é a não aceitação, é a não humildade, é a não resignação. Tudo tem limite. Então você entendeu que 1, 2, 3, até 4, até 5 correçõezinhas, não tem mal nenhum nisso aí. Mas passou disso, tome cuidado. Porque a pessoa depois pode pagar caro por essas imprudências, por esses desrespeitos à própria pessoa. Vamos para o próximo vídeo.